Oi, pessoal do canal da Bela. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o meu papai. E a gente vai falar sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre evolução não biológica e como isso afeta o nosso dia a dia. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentários, porque esse assunto, de uma maneira ou de outra, é bastante polêmico. Então, pai, o que te interessa no futuro e na tecnologia? Porque desde sempre, assim, muitos dos seus trabalhos e músicas, você fala sobre esse assunto. O que te interessa muito nisso? Desde criança, tinha 3 anos de idade, 4, quando a guerra terminou, e a Segunda Guerra Mundial. E eu me lembro que lá em casa, meu pai fez uma coleção enorme de revistas. Uma delas se chamava Em Guarda. Me fascinava a coisa das armas, né? Os tanques de guerra, os destroyers, né? Os submarinos, os aviões de guerra, aquilo tudo. Então era uma quantidade tão grande de máquinas, quer dizer, que deixavam muito claro um desenvolvimento muito, muito importante, muito profundo da técnica, não é? Da tecnologia, quer dizer, da capacidade do homem transformar a matéria em artefatos, em instrumentos, em ferramentas e coisas desse tipo. Coincidia também a mesma época com a importação aqui pelo Brasil de muitos artefatos domésticos, não é? Alicates, martelos, tesouras, ferramentas, né? Em geral alemãs e tal. E aquilo tudo, o design delas, né? O modo como elas utilizavam os metais fundidos e essa coisa toda. Então tudo isso foi despertando em mim Entendi. um gosto por essa coisa da intervenção cada vez mais aguda do homem sobre a natureza, transformando, e mais do que uma intervenção, uma apropriação mesmo da natureza para possibilitar extensões da natureza na própria vida do homem. Sim. Quer dizer, uma espécie de segundas, terceiras, quartas naturezas que foram aparecendo, evidentemente, no meado do século XX, com uma velocidade extraordinária, Sim. né? Com essa coisa exatamente do desenvolvimento da tecnologia. As duas guerras mundiais tiveram papéis muito importantes nessa coisa do desenvolvimento tecnológico. E agora, mais recentemente, também na corrida espacial e Sim. na Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética, essa competição pela busca das conquistas no espaço, a conquista da Lua e a perspectiva da conquista de Marte, essas coisas todas, tudo isso isso Sempre tudo te fascinou. me fascinou. Isso que você estava falando, né, de quando e como chegaram alguns artefatos domésticos, como martelo, e que ajudam muito como alavancas, né, que fazem a gente trabalhar menos. Facilitando o movimento, a utilização da força, Exatamente. né, todas essas coisas. Isso me lembrou uma questão... Economia da força, economia do movimento, todas essas coisas. O que o nosso mestre macrobiótico, o professor Kikuchi, sempre Kikuchi. dizia, né? Alavanca tudo, o mínimo esforço para o máximo de resultado. É basicamente isso que inspira, tem inspirado basicamente todo o desenvolvimento tecnológico. Todas as tecnologias nascem disso, né? Sim. Dessa de- economia. Economia de tempo, esforço, energia. E isso me fez lembrar a questão do polegar, o oponente, né, o opositor, que fez com que a gente... Foi a questão básica da civilização. E da evolução humana, Da evolução né? humana que distinguiu o homem dos outros animais, Dos possibilitou ao homem exatamente essa construção de instrumentos, o uso de instrumentos não só para a produção material de bens, disso, daquilo, mas para a arte em Sim. especial também, Sim. não é? O uso do cinzel, o uso do pincel, o uso do lápis, o uso... E o uso simplesmente de a gente conseguir friccionar, né, duas pedras ou E dois obter gravetos e obter fogo. fogo, que Coisas foi assim. exatamente, foi Coisas muito, muito importante. E tem uma passagem nesse livro que você me deu, que você recomendou que eu lesse, e esse livro é muito importante para esse assunto que a gente está falando aqui, que é o livro do Ray Kurzweil. Ele é americano,
não Americano. é? Americano. Origem judaica, como todo judeu profundamente interessado no conhecimento, no desenvolvimento das ideias, na ideia da progressão, não é, humana, no esclarecimento das coisas. Ele é um grande técnico, um grande cientista, um grande designer, com laivos importantes de filosofia também no trabalho dele. É um livro muito científico, mas muito filosófico. Claro. E é um livro que chama A Singularidade Está Próxima. A gente vai falar um pouco sobre a singularidade, mas tem um trecho do livro que eu queria ler aqui, pai, para a gente poder discutir. A evolução usa feedback positivo. Os métodos mais adequados que resultam de um estado do progresso evolucionista são usados para criar o estágio seguinte. Conforme descrito no capítulo anterior, cada época da evolução progrediu mais rápido construindo sobre os produtos do estágio anterior. A evolução trabalha indiretamente. A evolução criou os humanos criaram a tecnologia, os humanos estão agora trabalhando com uma tecnologia cada vez mais avançada para criar novas gerações de tecnologia. Exato. Quando assim, bem a ideia de alavanca. De alavanca, exatamente. Cada hora um ponto. Para ir para o... Né? Levantando, jogando aquilo para mais adiante, Exatamente. Criando um outro ponto que vai alavancar para mais adiante, para mais adiante. Exatamente. Essa é a ideia. E o que é acrescentado, digamos assim, nessas especulações novas é a questão da velocidade exponencial, Sim, do ritmo exponencial com que essas coisas estão acontecendo. É isso. Né? Cada vez mais rápido, as acumulações, não é, desse desenvolvimento tecnológico, é uma acumulação cada vez mais veloz. Né? E mais veloz e também mais baratas. Exatamente. Né? E ele continua que quando a singularidade acontecer, não haverá diferença entre humanos e tecnologia. Não é porque os humanos terão se convertido naquilo que pensamos que hoje são máquinas, mas sim que as máquinas terão avançado para serem como humanos e além. A tecnologia será o metafórico polegar oponível que permite nosso próximo passo na evolução. Exato. O progresso será então baseado em processos de pensamento que ocorrem na velocidade da luz, mais do que em relações eletroquímicas muito lentas. Então, exatamente isso que eu acho que é a ideia central do livro, mostrando que quando a gente pensa em máquina, em tecnologia, muitas vezes, eu pelo menos tinha essa percepção antes de conversar muito com você sobre isso, de que de alguma maneira ou de outra a tecnologia era um pouco inimiga, assim, alguns, pelo menos na minha percepção. O que pode de fato ser, né? Sim, exatamente, mas o avanço tecnológico, essa coisa de querer, né, avançar e tal, eu falo, não, gente, mas a resistência é uma a resistência isso, muito como forte. Como se isso não fosse necessário, como permanecer numa relação quase idílica, permanente com a natureza, fosse suficiente para dar conta. Quer dizer, um estacionar, né, uma espécie de um estacionamento mais definitivo da vida, num patamar que dali em diante não fosse mais necessário. Eu estava avançar. Bem acomodada, exatamente, acomodada com essa situação humana que a gente se encontra. Então, como o Ray coloca, eu diria que era uma fundamentalista humanista, sabe? E até justificável, levando em conta a atividade que você escolheu para a sua vida, que é uma atividade que diz respeito a um certo conservacionismo, né? Sim. Não é? Com relação à questão do meio ambiente, da alimentação, o respeito pelas outras espécies, enfim, o equilíbrio natural entre o humano e todas as outras espécies. E uma espécie de, você fala mesmo, uma acomodação na questão do reino, dos reinos naturais. Sim. Não é? Flora, fauna. Eu acredito que o avanço tecnológico, o avanço não biológico do ser humano continua sendo humano. Evidentemente. Né? Não é produto de tudo que ele pensou, sonhou, imaginou, inventou. Exatamente. Não é porque poderemos ser máquinas no futuro que
deixaremos de ser humanos, seremos somente uma evolução humana. Então, uma frase que eu falei outro dia com meu pai quando estava conversando, que acho que pode fazer você entender melhor do que a gente está falando, é que a evolução não necessariamente será biológica, né? As células não necessariamente serão biológicas, mas sim tecnológicas, mas isso não deixa de ser uma evolução, né, humana. Claro, porque é resultado da ação humana ao longo de toda a história. Exatamente. Não é? Da humanidade e desse relacionamento com a natureza. A novidade, digamos assim, desses novos tratamentos que estão sendo dados a essa especulação é a questão, esse momento de transformação de um estágio para outro, de passagem de um estágio para outro. E que eles, enfim, os estudiosos, muitos deles, acabaram cunhando com essa denominação, esse título de singularidade. Quer dizer, ou seja, um momento que está cada vez mais próximo em que a evolução biológica cede lugar ou entra em parceria definitiva com a evolução técnica. Ou seja, a gente, em vez de depender simplesmente, enfim, do nascer, crescer, se alimentar, excretar e produzir, sim, no campo do físico-químico e etc., do ponto da própria condição humana, nós passamos a estar acoplados às máquinas que são cada vez mais inteligentes. Então a singularidade é exatamente isso, é a perspectiva para daqui a pouco, segundo todos os estudiosos, de uma superação. A inteligência artificial, ou seja, o conjunto da inteligência e do conhecimento das máquinas, dos computadores, e etc., vai superar a capacidade cerebral de todos os humanos. Os 7, 8 bilhões de humanos, 9 bilhões de humanos, 10 bilhões de humanos que nós teremos daqui a 50 ou 100 anos, essa capacidade mental, intelectual da inteligência artificial vai superar toda a inteligência artificial, será 1.000 milhões de vezes maior do que a mera, pura inteligência biológica. Então, e como você se sente com isso, com essa previsão? É confortável para você? Eu me sinto muito bem. Queria que fosse mais rápido. É um pouco para me redimir de um certo pecado de resistência expressado em vários momentos do meu discurso, em momentos, por exemplo, como o do Lunique 9, poetas seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Mas também a gente não pode deixar de lembrar de músicas incríveis que você fez, como Cérebro Eletrônico, Futurível, que foram músicas, eu até te perguntei outro dia, você contou uma Parabólica história maravilhosa. Mará, Pela internet, tem tantas. Outras. Mas como, porque eu fiquei muito curiosa, lendo esse livro, me veio várias vezes essas músicas, principalmente Cérebro Eletrônico, Futurível, na cabeça, eu falei, como, onde, quando que o meu pai teve a ideia de escrever isso? Eu até recomendo que vocês dêem uma escutadinha em algumas dessas coisas. Futurível em especial. É fundamental. Mas conta, como que você fez Futurível? Da onde que veio a... Futurível eu fiz na prisão. Aqui, e quando eu fui preso Brasil. Pela ditadura militar, no AI-5, eu fui parar num quartel, numa prisão, num quartel do Exército no Rio de Janeiro. E lá, enfim, em situação de reclusão, confinamento, acabei dando tratos à bola. O mundo material próximo, terrestre, geográfico, etc., estava restringido. Eu um pouco comecei a especular sobre
o espaço, o além. Era uma época também em que, enfim, a corrida espacial. O homem já tinha Tava- pisado na Lua? Já tinha, exatamente, estava. No dia que eu fui preso, ele pisou na Lua. Olha! Uau! Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar num raio, vai se transportar no espaço, vai se recompor muitos anos-luz além. Daqui a nova coesão lhe dará de novo um coração mortal. Ai, é maravilhoso. Essa Pode música ser é que o maravilhosa. novo movimento lhe pareça estranho. Seus olhos talvez sejam de cobre, seus braços de estanho. Não se preocupe, meu sistema vai mudar. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente. Tudo em hiperdimensão. O mutante é mais feliz, porque na nova mutação a felicidade é feita de metal. Ai, que maravilhoso. Imagina isso. É bem isso, é bem naquela época. recepcionando essa ideia da máquina. Assim. A consciência humana em relação É, a isso já está elevada. Tá conformada. Já estamos Já está- naturalizando Já está conforme. esse avanço tecnológico esse avanço. e essa transmutação, né, digamos assim, humana, O humano-máquina. Exatamente. O que resta é exatamente a gente ainda se reconciliar com a ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade, com essas ideias, digamos assim, de uma equalização mais definitiva da raça humana em todos os seus aspectos e todas as suas manifestações no planeta, quer dizer, com supressão da pobreza, enfim, com uma garantia da permanência das condições materiais através da ecologia, não é? Essa questão da sobrevivência da condição biológica através do melhor alimento possível, não é? Da melhor condição possível, da melhor medicina possível, todas essas coisas. Para aí, então, entrar definitivamente nesse mundo do sonho tecnológico, que é de uma expansão definitiva para o resto do sistema solar, para o resto da galáxia, para o resto do universo, para o resto todo de tudo, né? E aí já não haverá mais o resto, já estaremos parte de tudo isso, né? A gente tem que se desapegar essa condição humana. Ao mesmo tempo que intensificar nossa vigilância em relação a isso, em relação ao desenvolvimento das dimensões propriamente humanas, disso que eu falei, de liberdade, de igualdade, de solidariedade. Não é para... Porque é um perigo, né? Porque é o perigo da guerra que está aí até hoje. Os senhores da guerra sempre mandaram. Eles que têm mandado na tecnologia. Sim. As tecnologias, os avanços tecnológicos têm sempre servido mais aos senhores da guerra do que aos outros. Um exemplo maior é a bomba atômica. Sim. Como democratizar isso? Primeiro isso, quer dizer, que os senhores da guerra sejam, de uma certa maneira, de alguma maneira, submetidos a essas noções, a esses compromissos com o desenvolvimento amplo, pleno, completo da humanidade inteira. Quer dizer, que eles abdiquem um pouco, que eles se sintam, enfim, desnecessário continuar fazendo a guerra, dominar um povo, submeter o outro submeter o outro, quer dizer, a criação dessa grande ecúmene, né, universal, é um pressuposto importantíssimo para que os riscos sejam diminuídos, minimizados ou até afastados completamente. Liberdade para desenvolver pensamento, atitude, ciência, modo de ser, modos de viver, modos de compreender o mundo. Igualdade para poder isso ser
para todos, né? igualmente distribuído para todos, e fraternidade, para que isso seja tudo Seja isso um avanço desenvolvido, pacífico, né? tudo isso Para seja desenvolvido em nome da boa vontade permanente, mútua entre todas as pessoas. Mas você acha possível? Você É acha que é só a gente produzir isso, né? Porque também tudo isso vai depender de quê? Vai depender da ação humana. Essa Sim. coisa de achar que a gente não, que a gente estará irremediavelmente submetido a uma inexorabilidade negativa, eu acho muito. É como achar que a gente não poderá de jeito nenhum algum dia superar a morte. Não é? Essa história da superação da morte é bem interessante, porque em alguns trechos do livro ele fala que, por exemplo, a questão da reprodução, como a gente já conseguiu dividir a reprodução do sexo, a gente não precisa mais fazer sexo para reproduzir e a gente pode fazer Todos sexo outros, sem a consequência da claro, reprodução, enfim. E a reprodução já está por conta das inseminações artificiais. Exatamente. A gente tem o avanço de contraceptivos também. O avanço dos costumes. Um casal de homens, um par de homens já podem ser uma família, já podem criar filhos, um par de mulheres idem, e etc. Então já é tudo caminhando junto. E muito rápido. Né? E com isso, ele dá o exemplo de que talvez em pouquíssimo tempo a gente já consiga também separar o comer do nutrir até o respirar. Pois é. Todas as coisas que vêm aí com a nanotecnologia, com a possibilidade dos micro robôs que podem passar a povoar os organismos, os corpos das pessoas, desde o cérebro até a ponta do pé, não é? Isso tudo vai nos aproximar muito do sentido geral da matéria. Esse mergulho profundo na matéria, no interior, no mais íntimo da matéria, que as ciências, não é, a física, a química modernas e etc., propiciaram, tudo isso vai nos fornecer essa nova possibilidade, né, e aí sim, a extensão da vida. Você vai poder, os homens do futuro, daqui a 100 anos, ou talvez um pouco mais, ou talvez até um pouco menos, vão estar aptos a escolher se querem viver 100 anos, se querem viver 200, se querem viver 300, ou como diz minha filha Maria, não quero viver mais de 80, 90. Eu vou ficar muito chata depois disso. Entende? Sim. Essas coisas estarão opcionais. Talvez a morte não se torne um tabu muito grande, vai ser algo, né, que você pode optar. Claro. E também isso terá uma influência enorme nas questões espirituais, morais, existenciais, quer dizer, orgulho, avareza, essas mesquinharias, digamos assim, do ser humano, tendem também a cair a um nível muito baixo, né, enfim. É um cenário que, falando aqui, é bem interessante, é bonito. Eu prefiro sonhar com isso, do que sonhar com o Brasil se tornando uma potência mundial, disso ou daquilo, que vai acaba destruindo muitas outras coisas. Outros povos, que vai sujeitar outras nações a isso, aquilo, que vai eleger uma determinada raça, um determinado tipo humano, eugenias e coisas desse tipo. Eu prefiro sonhar com essa coisa para onde o curso aponta. Mas eu tô com você. Singularidade. Eu tô com você. Eu me lembro que a gente conversou há uns meses atrás, quando eu sugeri que você lesse esse livro e tudo, e você começou a ler e veio conversar comigo. Eu me surpreendi com o fato de
quão interessada e, digamos assim, convertida, digamos assim, você passou a É um ser. livro que você começa de um jeito, mas você termina de outro. A minha única ressalva, digamos assim, como a gente, hoje em dia, né, o que eu posso fazer para que eu tenha certeza que isso se torne, para que esse cenário que a gente estava dizendo se torne realidade, né? Que a gente consiga realmente democratizar e não cair no conto, né, de que eles estão fazendo, esses avanços são incríveis, mas aí no final das contas está tudo na mão de poucas pessoas. Exatamente. Né? No meu caso, eu acho que é ajudando a divulgar, estudando cada vez mais. Eu quero me dedicar o resto que tenho ainda na vida a estudar mais profundamente tudo isso, criar os campos de associação com todos que compartilham esse tipo, não é? Criar essa comunidade associativa importante hoje no mundo, estimular os cientistas a essa rebeldia, a qual eu falei aqui, e estimular, sem dúvida alguma, as tradicionais formas de luta por melhor distribuição de riqueza, melhor distribuição de poder, melhor distribuição de amor, enfim, de condição existencial. Isso é bom, porque daí continuamos... Anima. Anima, exatamente. Eu acho que a nossa luta não é em vão. Exato, porque se a gente não... Então a gente fica preso a esse ceticismo. Não adianta, vai ser tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito não. Olha aí, as maquininhas, os micróbios que podem ir combater os micróbios, as bactérias que podem ir combater as bactérias, ou seja, entrar em diálogo com elas e dizer, não ataque mais nossos organismos, não, peraí. Sistema imunológico inteligente, dialógico, né? De diálogo entre o que a gente manda para o organismo com aquilo que está lá no nosso organismo, querendo prejudicá-lo. Enfim, isso, a nova vida, uma extensão da vida para novas configurações vitais, incluindo tudo que o homem inventou, as máquinas, inclusive, ou especialmente. Que bom, pai. Obrigada pela recomendação e pelo papo e por querer, né, divulgar e falar sobre isso. Quero que você continue estudando, estimulando todos aqueles que têm simpatia pela sua palavra, pelo seu gesto, pelos seus atos, que continuem estudando. Por isso, enfim, queremos saber, né? Sim. O que vão dizer? Sobre as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na redenção do homem. É isso. Bom, tudo isso que a gente discutiu... Homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Eu vou deixar umas músicas do meu pai para vocês ouvirem, para poderem pensar mais sobre isso. Por que eu fiz canções? Por que eu resolvi dizer coisas através dessas canções? Por que eu tentei trazê-los para perto das minhas próprias preocupações, quer dizer, do meu próprio sonho? Em que medida esse sonho é compartilhável com vocês? Sim. Nossa, tem um disco inteiro que inclusive ganhou o Grammy. Quanta, um disco maravilhoso. Meu pai sempre à frente. Tem a pílula de alho lá. Exato. Um pouco para falar do seu mundo, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal da Bela, mas também lá no canal do meu pai. Meu pai tem canal no YouTube, foi um dos primeiros a fazer canal do YouTube. E se vocês fizerem comentários incríveis aqui, eu passo as perguntas para o meu pai e a gente volta e responde aqui para vocês. E então, esse livro a gente super recomenda, A Singularidade Está Próxima. Ray Kurzweil. É isso. Grande figura.